Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Projeto 15 Minutos, o Evangelho segundo o Espiritismo. Aqui diariamente estudamos a terceira obra básica da doutrina espírita, codificada por Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo. Atualmente estamos no capítulo 27, Pedi e obtereis. Estamos estudando a prece. Estamos no item 12, no subitem que fala sobre a ação da prece e transmissão do pensamento. Ontem vimos aqui que muitas vezes os nossos pedidos para que o cálice das amarguras da vida e das dores nos seja afastado, e assim como aconteceu com Jesus, às vezes não é possível que isso aconteça, mas jamais nos falta, quando pedimos com confiança, a presença dos bons espíritos a nos insuflar bom ânimo, a nos aconselhar, a nos sugerir soluções. Essa ajuda ela vem permeada com os nossos pensamentos, a fim de que nós tenhamos o mérito das escolhas consequentes dessas ajudas que recebemos através da prece. Então, Kardec continua comentando o item 12, dizendo: a eficácia da prece, mesmo reduzida a essa proporção, no sentido de não ser exatamente o que pedimos, mas essa ajuda dos bons espíritos no bom ânimo que precisamos para vencer essas ditas lutas, não teria um resultado imenso? Então, a eficácia, mesmo reduzida a essa proporção, não teria um resultado imenso? Estava reservado ao Espiritismo nos provar sua ação pela revelação dos intercâmbios que existem entre o mundo corporal e o mundo espiritual. Mas a isso não se limitam seus efeitos. Quer dizer, não é apenas essa comunicação mental da prece esse intercâmbio, não é? Que acontece durante a prece, não apenas esse efeito, existem inúmeros outros efeitos de ajudas, sem dúvida nenhuma, de que recebemos. Muitas vezes nem nos damos conta das soluções que nos chegam, quantos bons espíritos estão aí nos ajudando. Continua Kardec dizendo: a prece é recomendada por todos os espíritos. Isso ele está falando com relação aos próprios espíritos que vieram trazer, não é, a revelação do Espiritismo. A prece é recomendada por todos os espíritos. Renunciar à prece é desconhecer a bondade de Deus. Renunciar. Vou repetir a frase. A prece é recomendada por todos os espíritos. Renunciar à prece é desconhecer a bondade de Deus, é renunciar para si mesmo à sua assistência, ou seja, a assistência de Deus, e para os outros ao bem que se lhes pode fazer. Sim, porque não oramos apenas por nós, também oramos pelos outros. Então a prece tanto vem em nosso socorro, como quando oramos para os outros, então é uma prece intercessória, estamos intercedendo para o bem-estar de outra pessoa. Se não orarmos, também estamos, vamos dizer assim, não favorecendo esses benefícios aos outros através das preces intercessórias. E aí terminamos o item 12. No item 13, Kardec nos diz: acedendo ao pedido que lhe é dirigido, Deus, o pedido é dirigido através da prece, Deus frequentemente tem em vista recompensar a intenção, o devotamento e a fé àquele que ora. Eis porque a prece do homem de bem é mais meritória aos olhos de Deus e sempre mais eficaz, porque o homem vicioso e mau não pode orar com o fervor e a confiança
que só é dado pelo sentimento da verdadeira piedade. Então vejamos que são dois tipos de prece. Essa diferença está baseada naquele que ora. Então, se é uma pessoa virtuosa, que é dada ao bem, a sua prece terá uma determinada vibração. Se é uma pessoa viciosa, que não é dada ao bem, mas essas pessoas também oram? Também oram. Por quê? Porque precisam de ajuda. E aí, na hora que o sapato aperta, é que muita gente, mesmo no desvio, e graças a Deus, lembra da prece. Já é algo muito positivo. Alguém que está no desvio lembrar da prece num determinado momento é porque as coisas começaram a dar muito errado, não é? Mas como não está, vamos dizer assim, alicerçado no bem que poderia estar fazendo e opta em não fazer, vibratoriamente essa prece tem uma diferença grande. E vai dificultar tanto a ele receber, porque ele ora, mas sabe, porque quem erra em pleno século XXI, quem erra sabe que erra. Não estamos mais no século X, né? Estamos no século XXI. No século X, poderíamos ter muita ignorância sobre o que é o bem e o que é o mal. Mas no século XXI, todos nós sabemos o que é o bem e o que é o mal. Então, aquele que erra, erra, mas sabe que erra. Né? Se comete alguma violência contra a vida, pode justificar de 1000 modos, mas sabe que é errado. Né? Sabe que é errado. Então, Kardec continua dizendo: do coração do egoísta, daquele que ora com os lábios, não podem sair senão palavras, mas não os impulsos da caridade que dão à prece todo o seu poder. Então é isso. É uma prece feita com egoísmo. Agora que eu estou aqui precisando, eu estou precisando. Então é uma prece que não tem, vamos dizer assim, um peso mesmo, como um peso vibratório significativo. É mesmo praticamente que simplesmente mexer os lábios. Como diria Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 13 da primeira carta aos Coríntios, nós podemos dar nosso corpo ao fogo, às chamas. Se não for por amor, de nada terá valido. Ora, estamos falando, Paulo, no caso, está falando sobre dar seu corpo ao fogo. Se não for por amor, e esse amor que Paulo, é o ágape, não é? O amor caridade, aquele amor totalmente desinteressado, se não for por amor, de nada terá valido. É o gato que está fazendo barulho. Não tem problema, está bem. É só brincando mesmo. E continua Kardec dizendo: isso é tão compreensível que, por um movimento instintivo, a pessoa se recomenda de preferência às preces daqueles nos quais se percebe que a conduta deve ser agradável a Deus, porque são mais ouvidos. Você vai para a igreja agora? Olha, ora por mim. Exatamente. Você vai lá para a casa espírita agora? Ora por mim. A pessoa podia orar. Ela podia orar. Mas muitas vezes ela delega. E Kardec vem dizer isto muito interessante. Isso é tão compreensível que por um movimento instintivo. Ou seja, no fundo a pessoa sabe que ainda não tem de si, de fé e de confiança e de mesmo, vamos dizer assim, de condições morais às vezes mais excelentes do que aquela outra que ela julga ter,
e por isso pede as preces, não é? E aí encomenda a prece a outra pessoa. Então, por um movimento instintivo, a pessoa se recomenda de preferência as preces daqueles nos quais se percebe que a conduta deve ser agradável a Deus, porque são mais ouvidos. Não, sua prece é muito ouvida. Todas as preces são ouvidas. Só tem que ser feita com confiança e tem que ser feita por aquele coração também, vamos dizer assim, para dar aquele peso, não é? Não é peso ruim, é um peso bom. Para que seja aquela prece com uma vibração que vá assim, aonde a gente quer que ela vá, alcance aquele ser que a gente quer que receba essa prece, que o coração também esteja lá dedicado ao que veio fazer nessa vida. Isso é, vamos dizer assim, a condição de excelência, não é? Seria assim o ideal. Kardec, então, vai para o item 14 e nos diz assim, continuando dentro desse subitem. Se a prece exerce uma espécie de ação magnética, poder-se-ia crer que seu efeito está subordinado à força fluídica, mas não é assim. Vou explicar. Uma vez que os espíritos exercem essa ação sobre os homens, eles suprem, quando isso seja necessário, a insuficiência daquele que ora, seja agindo diretamente em seu nome, seja lhe dando momentaneamente uma força excepcional quando é julgado digno desse favor, ou que a coisa possa ser útil. Então, vamos lá. Isso quer dizer que uma pessoa que não tem condição moral, vamos dizer assim, de fazer a prece ir assim, para quem ela está orando, então ela vai ficar desvalida? De jeito algum. Então vejamos que Kardec é muito claro. Nós temos os intermediários do bem, aqueles que vão levar as nossas preces quando nós não estamos bem para isto. Ou quando aqueles que não têm merecimento estão fazendo prece, mas o que eles estão pedindo é algo bom. Vamos imaginar que alguém que não tenha menor condição moral, mas está lá com o filho doente. E aí ora por este filho. Tem condições vibratórias a sua prece? Não, não tem. Mas os bons espíritos vão levar esta prece, porque esta prece é digna. Esta prece tem um objetivo digno. Então, ele vai ter ajuda nessa prece. Vamos reler. Se a prece exerce uma espécie de ação magnética, poder-se-ia crer que seu efeito está subordinado à força fluídica, mas não é assim. Não basta fazer prece e qualquer uma, de qualquer jeito, e todas vão ser iguais. Não, na sua vibração, não. No seu teor magnético, não. Uma vez que os espíritos exercem essa ação sobre os homens, então os espíritos têm recursos, eles suprem quando isso seja necessário, então tem que ter um critério de justiça, de utilidade, de caridade. Eles suprem a insuficiência daquele que ora, seja agindo diretamente em seu nome, vejamos, seja lhe dando momentaneamente uma força excepcional quando é julgado digno desse favor, ou que a coisa possa ser útil, ou seja, tanto para ele ou que o que ele está pedindo pode ser útil. Então vejamos como Deus é misericordioso, como esse sistema busca atender a todos os casos. Todos os casos. O ideal seria que as pessoas, já que estão fazendo prece, acreditam em Deus, teriam condições ótimas de fazer isso, mas não é sempre assim que isso acontece. Então, os bons espíritos têm recursos, sim, para ajudar nas preces em caso de insuficiência vibratória, se é que podemos colocar assim. E fechando o item 14, Kardec nos diz: o homem que não se crê bastante bom para exercer uma influência salutar, não deve se abster de orar por outro homem, por outra pessoa, não é? O homem é a pessoa, o ser humano. Não deve se abster de orar por outro pelo pensamento
de que não é digno de ser ouvido, né? Imaginando, não sou digno de ser ouvido, então não vou orar. De jeito algum, como já acabamos de ver. A consciência da sua inferioridade é uma prova de humildade, olha só. Sempre agradável a Deus, que leva em conta a intenção caridosa que o anima. Seu fervor e sua confiança em Deus são o primeiro passo para o retorno ao bem, no qual os espíritos são felizes em encorajá-lo. Isso é fantástico. A prece que é recusada é a do orgulhoso, que tem fé em seu poder e em seus méritos e crê poder se substituir à vontade do Eterno, ou seja, à vontade de Deus. Porque eu sou isso, eu sou aquilo, então eu sei, minha prece vai ser atendida. O que ele pode saber? A vontade não é dele, a vontade é de Deus, Deus é que sabe. Então, esse orgulhoso está totalmente apartado da humildade. Já o outro é bem aquela parábola que Jesus conta, né, do homem que entra na sinagoga, né, e um bate no peito e diz, eu não sou como esse daí. Aí o outro vai, ai Senhor, eu sei que não mereço. Então, ele humildemente, ele reconhece a sua pequenez diante de Deus. E isso é muito agradável aos olhos de Deus, não é? Porque é uma virtude que está aí a se revelar, diferentemente do orgulho e da vaidade. Muito bem, vimos hoje então o final do item 12, o item 13 e o item 14 do capítulo 27. Amanhã estaremos de volta com o nosso programa, Projeto 15 Minutos, o Evangelho segundo o Espiritismo. Que Jesus nos abençoe a todos. Muita paz.